Imagina que acordas amanhã e descobres que todo aquele dinheiro que poupaste agora vale metade. Não. Isto não é ficção e já aconteceu várias vezes na história humana. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Ruben Moderno e hoje vou mostrar-te como é que o dinheiro que usas todos os dias não passa de uma ilusão coletiva e porque é que compreender isto é tão importante para o teu futuro financeiro. Antes de mais, quero dizer que eu não sou economista nem nada do género, sou apenas alguém que gosta de estudar e de aprender. E como eu acho que economia e finanças são temas que toda a gente devia de compreender melhor, e a minha missão aqui é trazer mais consciência para o mundo, hoje trago um vídeo cheio de factos históricos para mais uma vez te fazer pensar e refletir. Garanto que no final não vais voltar a ver o dinheiro da mesma forma. Por isso, dá já o like, depois no final, se não gostares, podes tirar. Siga! Certamente já te apercebeste que quem controla o dinheiro controla o mundo. E embora para nós já seja algo bem natural, se fores mais ou menos da minha idade, certamente te lembras da introdução do euro e termos sido obrigados a deixar os escudos e trocá-los por euros numa paridade definida pelo governo. Isto é só para dizer que o dinheiro não está cá desde sempre, é uma invenção humana e até é relativamente recente. Estruturei este vídeo em várias partes. Primeiro vamos fazer uma pequena viagem sobre a criação e evolução do dinheiro, perceber a história do ouro como reserva de valor e depois perceber como é que o dólar se tornou moeda global e, por fim, o que é que os governos andam a fazer com o nosso dinheiro. Então, a história do dinheiro. Sendo seres de comunidade, sempre houve a necessidade de trocarmos bens e serviços entre nós. E isso acontece desde muito antes de existir dinheiro. E essa troca direta perdura até os dias de hoje. O problema é que nem sempre é fácil encontrar alguém que precise exatamente do que a outra pessoa tem para oferecer. E além disso, é limitado a pequenos círculos de pessoas que se conhecem entre si. Por exemplo, eu produzo legumes e preciso de roupa. Tenho que encontrar alguém que ofereça roupa e queira os legumes que eu tenho disponíveis naquele momento. E encontrar exatamente essa pessoa às vezes pode ser uma tarefa bem complexa. À medida que as sociedades foram desenvolvendo, surgiu a necessidade de encontrar coisas que pudessem fazer essa ponte. E foram várias coisas que serviram como dinheiro ao longo da história humana: conchas, animais, sal, miçangas e até pedras. Bora lá, vamos falar de pedras. Já ouviste falar das pedras Rai? As pedras Rai têm uma história muito interessante e que podem ensinar-nos muito sobre dinheiro. Aconteceu na ilha de Yap, uma ilha que pertence à Micronésia, na Oceania. Por lá não havia calcário. Então, alguns moradores, graças ao enorme esforço da população, começaram a trazer pedras de uma ilha vizinha. Algumas delas chegavam a pesar 4 toneladas. As pedras Rai, assim que chegavam à ilha de Yap, eram colocadas em local definitivo. Realizava-se uma celebração e toda a aldeia sabia a quem pertenciam todas as pedras. As pedras tinham um valor e podiam ser utilizadas para trocas. E quando havia essa necessidade, toda a aldeia era informada que agora aquela pedra tinha um novo dono. Não havia necessidade de uma entidade central, nem tampouco o perigo de roubo, visto que todos os moradores reconheciam a quem pertencia cada pedra. Este sistema funcionou bem por séculos, talvez até milénios, até que um dia um capitão surgiu na ilha e viu ali uma oportunidade de negócio. Através de tecnologia como explosivos e um barco enorme, conseguiu fazer chegar à ilha muitas pedras com pouco esforço. Ou seja, as outras pedras que eram difíceis de obter ao serem misturadas com as novas, acabaram por perder o seu valor, e não tardou muito até que as pedras deixassem de ser usadas para trocas comerciais. Então, resumo da ópera: quem tinha o seu dinheiro ou trabalho garantido ou guardado naquelas pedras, viu o seu património simplesmente desvalorizar imenso. Então, temos duas grandes lições para aprender aqui. Primeiro, um registro comunitário onde qualquer pessoa pode verificar exatamente onde está cada moeda, neste caso eram pedras, pode perfeitamente funcionar. E segundo, se o dinheiro é de fácil obtenção, a sociedade que o usa não fica mais rica, antes pelo contrário, torna-se mais pobre. Afinal, estamos a trocar bens que necessitam de um grande esforço para serem conseguidos por algo que é fácil de conseguir. E se formos ver a história, basicamente aconteceu o mesmo com todas as outras formas de dinheiro que falei logo no início do vídeo. Graças ao avanço tecnológico, começou a ser mais fácil conseguir o que antes era escasso e o dinheiro foi perdendo valor. Entretanto, começaram a surgir as moedas de ouro e de prata, e elas rapidamente se tornaram populares. Afinal, eram fáceis de transportar, tinham bastante uniformidade, o que tornava relativamente fácil calcular o seu valor, e além disso são metais raros e não perdem as suas qualidades com o passar do tempo. Por isso mesmo, ainda hoje, várias pessoas e nações escolhem guardar o seu valor em ouro. E foi assim que já na segunda metade do século XIX o mundo começou a adotar o ouro como moeda, e chegámos então ao padrão ouro. Fase de muita expansão económica na generalidade do mundo,
onde grande parte usava ouro para guardar valor e transacionar bens. Mas à medida que as pessoas e comerciantes passaram a acumular grandes quantidades de ouro, começava a ser difícil guardar e transportar todo esse valor. E foi graças a essa necessidade que surgiram os primeiros bancos. Basicamente, eram cofres que guardavam o ouro das pessoas e emitiam os recibos que confirmavam o depósito e permitiam o resgate no futuro. Ou seja, isso foram as primeiras notas. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a trocar esses recibos entre si e, consequentemente, isso deu poder para os bancos. Afinal de contas, eles eram vistos como instituições de confiança que garantiam o valor daqueles recibos. Agora que os bancos são considerados instituições seguras, eles percebem que pouco ouro era levantado ao mesmo tempo e não tardou muito até surgir o conceito de reserva fracionária. Ou seja, os bancos começaram a emitir recibos dando garantia de dinheiro que na verdade não existia. Como eles não eram burros nem nada, passaram a emprestar o dinheiro das outras pessoas e a cobrar um juro por isso. Por exemplo, um cliente deposita 100 moedas no banco. O banco deixa 50 no cofre e empresta as outras 50 a outro cliente, que além de lhe devolver as moedas, terá que pagar um juro por isso. Ainda hoje em dia funciona assim. Já mais tarde, e justificado por falências de alguns bancos e também pelo grande primeiro conflito mundial, os governos decidiram proteger a população durante os tempos difíceis e assim retirar o poder destes bancos, que eram instituições privadas. E foi assim que criaram os bancos centrais e daqui para a frente passaram a controlar e a gerir a emissão do dinheiro. Depois da grande crise de 1929 nos Estados Unidos, o recém-eleito presidente Roosevelt, mais uma vez, para proteger o povo e estabilizar a economia, implementou um conjunto de medidas conhecidas como o New Deal. Provavelmente, os dois pontos mais importantes deste New Deal foram a criação da SEC, ou seja, a agência que regula os mercados financeiros americanos, e uma ordem executiva que proibia a acumulação de ouro por parte da população, ao mesmo tempo que exigia que todo o ouro que tinham fosse entregue ao governo por um preço por ele estipulado. Nada mais, nada menos do que 20,67 dólares por onça. E fixe este valor porque ele ainda vai ser importante. Vamos voltar lá mais tarde. Depois, em 1944 e ainda durante o segundo grande conflito mundial, com a Europa e uma boa parte do mundo completamente devastada, os bancos centrais, para financiarem as suas operações militares, tinham criado muito mais dinheiro do que o ouro que tinham nas suas reservas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos emergiam como a maior potência económica e eles convocaram representantes de 44 países e reuniram-se todos em Bretton Woods, nos Estados Unidos, onde assinaram o famoso Acordo de Bretton Woods. Além de ter surgido aí o FMI e o Banco Mundial, este acordo basicamente vinculou o dólar ao ouro. Ou seja, os Estados Unidos fixaram um valor para o ouro dos países e repara bem, 14 anos depois do governo ter obrigado as pessoas a entregar o seu ouro por pouco mais que 20 dólares, agora fixaram o valor em 35 dólares. Enquanto os cidadãos eram proibidos de comprar e guardar o ouro, os Estados Unidos compravam o ouro dos outros bancos centrais e entregavam-lhes o quê? Dólar. E foi assim que o mundo passou para o padrão dólar, onde as moedas dos outros países tinham o seu valor vinculado ao dólar. Nesta altura, todas as notas tinham em si um bocadinho de ouro que servia como garantia de que o Banco Central Americano, o Fed, tinha nos seus cofres reservas de ouro equivalentes a todos os dólares em circulação no planeta. Mas não durou nem 30 anos, quando em 15 de agosto de 1971, o então presidente Richard Nixon anunciou ao mundo uma medida temporária. O dólar não seria mais conversível de forma direta em ouro. Mais uma vez, a desculpa era proteger o dólar e, consequentemente, a população dos especuladores. Vê o vídeo, que isto é icónico. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Mas na realidade o que aconteceu é que essa medida provisória dura até hoje. E daí em diante o Banco Central Americano, com grande parte das reservas de ouro mundiais, passou a ter a capacidade de imprimir dinheiro sem limites. Afinal não precisam de garantir nenhum tipo de reserva ou lastro. É só imprimir. Brrr. Este aqui é o gráfico do ouro. Em 1929, quando a população foi obrigada a vender o ouro ao Estado, ainda te lembras quanto é que ele valia? Exatamente, cerca de 20 dólares. Depois, 15 anos mais tarde, quando foi o acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos já compraram o ouro a 35 dólares a onça. E a partir de 1971, que está aqui,
foi o fim do lastro anunciado pelo presidente Nixon, o ouro começou a disparar. E hoje em dia, olha lá, essa mesma onça de ouro custa praticamente 3.000 dólares. Ou seja, depois das pessoas serem obrigadas a dar o seu ouro ao governo, em menos de 100 anos, o preço do ouro multiplicou por quase 150 vezes. Dá que pensar, não? Quantas famílias é que se lixaram com esta brincadeira? Claro que este modelo sem lastro acabou por ser adotado por todos os bancos centrais ao redor do mundo. Ainda hoje o nosso BCE, o Banco Central Europeu, assim como os outros bancos centrais, imprimem dinheiro conforme dizem que precisam, sem nenhum tipo de lastro. E isto não são teorias, é real e acontece bem debaixo do nosso nariz, só que nunca nos é bem explicado. E este gráfico é do site oficial do Fed, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, e mostra-nos aqui a M1. O que é M1? É nada mais nada menos do que todo o dinheiro que existe na economia pronto para ser gasto. Ou seja, o dinheiro vivo, notas, moedas e também o dinheiro que existe em contas à ordem. Concordas comigo que desde a crise de 2008, claro, com a desculpa de salvar a população, se começou a injetar dinheiro como se não houvesse amanhã, correto? Mas olha aqui o que é que aconteceu em 2020. Isto é surreal. Em pouco mais de 2 anos, passámos de 4.000 bilhões de dólares para cerca de 20.000 bilhões de dólares a circular na economia. Alguém me explica como é que é suposto as coisas não subirem? E a isto eles chamam quantitative easing, que assim muito simplificadamente é criar dinheiro e injetar na economia. Isso faz baixar o juro e incentiva o consumo. Isto até podem parecer boas medidas, mas a verdade é que há sempre quem paga a conta no final. Lembra-te sempre disto. O dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Gás, petróleo, arroz, feijão, seja o que for. Quanto mais há em circulação, menos valor tem. Pode parecer complicado, mas na verdade até é bem simples de entender. E vais ver que com esta régua tudo vai ficar mais fácil. Imagina, isto são 50 centímetros. Imagina que 25 centímetros é todo o dinheiro que existe na economia. E tu conseguiste juntar aqui 2,5 milímetros, ou seja, 1% de todo o dinheiro que existe na economia é teu. Trabalhaste nem um condenado. Deixaste de comprar um monte de coisas para conseguires poupar dinheiro para o teu futuro. Ou seja, estes 2,5 milímetros representam muito a tua vida. É o teu esforço, é o teu tempo. Mas, entretanto, vem o governo e diz: meus amigos, precisamos de financiar aqui umas guerras, é tudo para o vosso bem, para os bancos não falirem, porque nós permitimos que eles gastassem mais dinheiro do que aquilo que tinham. Vamos clicar aqui no botão e de hoje em dia não existe apenas os 25 centímetros. De agora em diante existem 50 centímetros. E o que é que acontece ao teu tempo, ao teu trabalho, ao teu sofrimento? Nada. Não acontece nada. Ou seja, os teus 2,5 mm continuam a ser 2,5 mm. Se antes era 1% de todo o dinheiro que existia, agora é 0,5% de todo o dinheiro que existe. E pronto. Ou seja, os teus 20 euros continuam a ser 20 euros. Só que eles compram cada vez menos. Se os meus avós ou os teus que recebiam em reis, ou seja, a moeda anterior ao escudo, se eles pensassem em guardar reis suficientes para oferecer uma casa aqui ao neto, mesmo que tivessem trocado esses reis por escudos e depois por euros, o facto é que hoje em dia esse dinheiro não ia comprar nenhuma janela. E não há gráfico mais triste que este aqui. Ele mostra nada mais, nada menos do que o poder de compra do dólar americano. Em 1913, quando foi criado, comprava 1000. Agora, em 2025, compra apenas 31,5. Uma queda de praticamente 97% no poder de compra. Tipo, é surreal. Constantemente vemos o nosso poder de compra a ser diluído. Ou seja, não há nenhum incentivo a guardar dinheiro. Tens o dinheiro no banco ou debaixo do colchão, sem o investir, é perder poder de compra ano após ano. Ou seja, as casas e todos os outros bens e serviços que têm multiplicado o seu preço nos últimos anos não se estão a valorizar. Na verdade, é o dinheiro que está a perder valor. Quando eu percebi isto, a minha maneira de ver o dinheiro e lidar com as minhas economias mudou completamente. Mas e se tu achas que isto é lá na América e que não impacta diretamente na tua vida, tenho más notícias e posso provar que estás enganado. Se aqui mostrava o M1 americano, este gráfico aqui é do Banco Central Europeu e mostra o M1 do euro.
Não é tão surreal, mas basicamente é a mesma coisa. É a impressão de dinheiro infinita e pronto. Brrr. Mas ainda há pior. É que este gráfico aqui mostra o euro contra o dólar. Ou seja, desde 2008, mais coisa menos coisa, que o euro contra o dólar está em queda livre. Se o dólar já estava em queda livre e já perdeu 97% do poder de compra, agora imagina que o euro ainda consegue perder mais que o dólar. Tipo, se os governos têm a capacidade de simplesmente imprimir dinheiro, a pergunta que fica é por que raio é que nós temos que pagar impostos? Ou seja, é-nos imposto de pagar e se não pagarmos estamos a cometer um crime, mas o governo pode simplesmente imprimir o dinheiro que quer quando quer. Então qual é que é a lógica? Porque é que temos que lhe doar parte do nosso tempo? Não bastava imprimir? Mete pausa no vídeo e reflete um bocado nesta questão. A few moments later. A verdade é que eles têm sempre uma excelente desculpa para imprimir mais dinheiro. Montam tão bem a narrativa que quando vais a ver, estás tu a pedir-lhes para eles te roubarem. E o problema aumenta ainda mais porque quem tem o poder de criar mais dinheiro não distribui esse dinheiro novo de forma igual pela população. E aí dá-se o famoso efeito de cantilhão, que basicamente nos explica que quando é injetado dinheiro novo na economia, os preços não sobem todos ao mesmo tempo, nem com a mesma velocidade. E isso traduz-se que quem recebe o dinheiro novo primeiro tem a capacidade de comprar muito mais bens antes deles subirem de valor. Ou seja, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. E este gráfico mostra exatamente isso. Ou seja, os 1% mais ricos a ficarem cada vez mais ricos. E não acaba aqui. Este é um estudo feito pela UBS que mostra aqui a má distribuição do dinheiro pela população. Ou seja, 14 indivíduos têm quase 2 trilhões de todo o dinheiro. Ou seja, estas 14 pessoas têm mais de 100 bi cada um e depois os outros 12 a seguir têm entre 50 a 100 bi cada um, que dá quase mais 1 trilhão. É muito dinheiro. Hoje em dia a economia mundial gira praticamente toda em torno de juros e dívida. Mas isso será tema para um outro vídeo. Eu não quero terminar o vídeo de hoje sem dizer que sim, há soluções e na minha visão elas passam essencialmente por tirar o Estado do nosso dinheiro e voltar a trazer o poder e a liberdade para as pessoas. Está mais de provado que esses senhores só fazem ao contrário do dinheiro dos governos que nós somos obrigados a utilizar, há soluções que as pessoas escolhem usar. E isso, na minha visão, tem muito valor. Ao nível mundial, falo de blockchain e de criptomoedas, mais concretamente do Bitcoin. E a outra solução também muito eficaz são as pequenas comunidades. Muito obrigado por teres ficado até aqui. Conto com as tuas dúvidas, críticas ou sugestões aqui abaixo nos comentários. Este foi um vídeo que me deu bastante trabalho, espero sinceramente que tenha sido útil e até mesmo transformacional para a tua vida. Provavelmente foi uma coisa nova e por isso aconselho daqui por algum tempo, já com outros olhos, voltares a rever. Espero que daqui em diante mudes a tua forma de olhar para o dinheiro e se de alguma forma este vídeo te ajudou, por favor, partilha com os teus amigos ou familiares para que também eles possam compreender o que de facto é o dinheiro. Mais uma vez, muito obrigado e até já!